chegando aqui no domingo e vamos dar início à nossa live de hoje, né? Nós vamos dar sequência a essa live. Anota aí esse horário, 17 horas do domingo. E hoje, eu vou até colocar aqui, hoje o nosso assunto, ele é: parei de dar conta de tudo, aplicando essa técnica, que é a técnica OCA. Então, obrigada a vocês que já estão aqui conosco, tá? Então, parei de dar conta de tudo aplicando essa técnica. Mas como assim, Aline? Nem parei para pensar que eu dava conta de tudo. E nem parei para pensar que de repente não sou eu que tenho que dar conta de tudo. Então, se não sou eu que tenho que fazer as coisas, quem é? Né? E aí, muitas das vezes a gente nem para pensar nisso. A gente vai só acumulando diversas funções, e aí vem a fadiga, vem o desânimo, vem tanta coisa, né, dentro da nossa saúde. E hoje eu trouxe para você aqui a técnica, né, a técnica OCA, que vai ser algo que vai te ajudar. Mas primeiro, eu preciso abrir meu coração e entender sobre essa técnica, entender se eu realmente quero parar de dar conta de tudo, né? Porque muitas das vezes, entenda que nós temos várias situações que a gente realmente acumula um monte de funções e a gente se cobra, né? Que se cobra de que nós temos realmente que dar conta. E aí ainda vem, né, a mídia e traz, né, o estigma da mulher maravilha, mulher superpoderosa, né? Então, assim, hoje eu quero que a gente pare um pouquinho e pense nessa questão, né? O quanto que eu me deixo caminhar por isso e o quanto que isso, de repente, Aline, mas se eu não fizer tudo que eu faço hoje, mas aí, o que eu vou fazer realmente? Né? E aí vem assim, nós passamos tanto tempo, né? E eu digo nós porque um dia desse eu também estava nisso, né? Então nós passamos tanto tempo fazendo tanta coisa. E aí quando eu me desmembro dessa tanta coisa, realmente o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? O que é realmente minha função? O que não é? E aí vem, né, alguns pensamentos de que realmente eu tenho que fazer, vem a cobrança, vem o julgamento, vem a crítica, né? E hoje eu tô aqui para ensinar o que vem dando certo na nossa jornada aqui da nossa empresa, do Simples Mãe, não só para mim, mas também como para a Luciana, como para a Rebeca, tá? E, cara, essa técnica, ela tem tudo a ver com a gente, né? É uma técnica do Simples Mãe, tem muito a ver com as nossas raízes, né? É essa palavra aí maravilhosa, OCA, e que eu vou trazer agora para você. Agora é importante que você pegue um papel e uma caneta, porque eu vou trazer algumas chaves aqui que depois você pode, de repente, ir lá e dar uma olhadinha dentro da sua jornada, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto é eu entender quais são os meus papéis, né, Aline? Como assim, Aline? Quais são os meus papéis? Por quê? Porque assim, nós nascemos mulheres, né, meninas, né, sexo feminino, e nós então, primeiro papel que a gente precisa estar pensando aí é como mulher, né? Por quê? Porque eu preciso entender quais são os meus valores enquanto mulher, o que é realmente o meu papel de mulher, né? O que eu preciso desempenhar como papel. Por mais ali que dentro da minha dinâmica familiar eu seja uma pessoa solícita, ativa, mas aí, será mesmo que eu que tenho que carregar o galão de água? Será mesmo que eu que tenho que trocar o pneu do meu carro?
né? Será que eu não posso, de repente, permitir que o sexo, né, o sexo masculino possa me ajudar, né, em algumas funções que isso não está interligado se da minha capacidade, e sim o quanto que eu estou entendendo que eu preciso dar conta nesse papel de mulher, né? Então, eu coloco aqui, primeiro, né, quais são as minhas reais necessidades enquanto mulher, né? Por exemplo, nós mulheres, nós menstruamos, e aí nós temos aquele período lá, período que a gente fica um pouco mais frágil. Muitas mulheres têm processo de TPM, né? Então, assim, entender quais são as minhas reais necessidades, que tem um dia que eu vou estar meio, sei lá, querendo olhar só pro verde, querendo olhar só pro sol. Outro dia eu quero conversar com todo mundo. Outro dia eu quero ficar quieta, entendeu? Então, eu preciso entender quais são as minhas reais necessidades. Se eu preciso colocar a perna para cima, se eu preciso de dar uma badalada numa rede, eu me relaxo. Então, isso que eu te convido agora para te pensar um pouquinho. Quais são as suas reais necessidades enquanto mulher, tá? Porque aí a gente vem para um segundo ponto, que seria a filha, tá? Por quê? Alguém nos criou, né? Então, se não é papai e mamãe, é algum adulto responsável ali que nos criou, né? Então, eu tenho, depois que eu entendo que eu sou uma mulher, eu tô ali num papel de filha, né? E enquanto filha, por mais que eu cuide do meu pai, da minha mãe, por mais que eu cuide daqueles adultos ali que me criaram, a primeira coisa que eu não posso esquecer é que, enquanto filha, eu preciso honrar meu pai e minha mãe, tá? E quando eu troco de papel, necessariamente, eu não estou honrando, eu não estou permitindo que eles realmente exerçam a função que já é deles, por honra, né? Enquanto filho, eu preciso obedecer. Enquanto filha, eu preciso honrar meu pai e minha mãe, entende? Por mais que eu ajude financeiramente, ajude emocionalmente, por mais que eu faça tanta coisa, mas eu tenho que entender qual é o meu papel de filha. E aí eu convido vocês aqui no nosso Instagram, também lá na nossa página do YouTube, tem toda uma série, né, que vai explicar muito melhor essa questão de ser mãe, de ser filha, de ser mulher, que a gente vai estar só dando uma pincelada, tá bom? Então eu convido a você a passear pelo nosso IG e estudar um pouquinho mais e entender aí teu papel, tá? Depois de filha, se você não é filho único, você tem ali irmãos, né? E muitos irmãos e muitas famílias, nós cuidamos um dos outros. Aqui mesmo na minha casa eu tenho essa situação, né? Do Edi cuidar da Emanuele, da Esté cuidar da Emanuele, do Edi cuidar da Esté, entendeu? Mas o quanto que esse cuidado também não está indo para um lado assim, agora eu já sou pai, eu já estou exercendo, eu sou pai da Emanuele, eu sou mãe da Emanuele. Não, Emanuele é minha irmã. E aí existe sim essa quebra, porque eu preciso entender que eu só sou irmão, porque senão isso começa a gerar um peso ou de uma responsabilidade que não compete ainda, né? Não compete ainda, entendeu? Então, buscar a ter isso muito claro enquanto irmão, e eu posso estar ali ajudando meu irmão como irmã, tá? Depois, né, se você não casou antes, mas aí eu vou trazer aí a profissional, tá? Entender o que verdadeiramente eu tô ali exercendo na minha profissão. Porque eu vou colocar um pouquinho aqui da Aline, tá? A Aline, na profissão dela, tinha hora que ela achava que era mãe daquele pessoal todo, né? Que ela gestava. E aí tinha hora que ela já era irmã, né? Então, assim, quanto profissional, e quando você faz essa salada toda, muitas das vezes você não consegue, dentro do seu perfil de liderança, ou você age como muitas das vezes eu agi, com muita rigidez, mas era uma cobrança exagerada, porque eu estava misturando os papéis, né? Não uma cobrança exagerada em relação profissional.
E também, muitas das vezes eu não conseguia, para aquelas que tinham muito mais afinidades, muitas das vezes eu não conseguia realmente colocar um ponto, né? Então, assim, eu não estava vivendo ali o profissional. E quando tá uma salada, quando você realmente não sabe, tá? Vou já falar. O que é o oca? Quando você não sabe o que é isso, você tá misturando os papéis. E aí a Raquel tá me perguntando aqui o que significa o oca. Por que eu tô trazendo tudo isso que eu tô colocando para vocês, para você entender? Mulher, né? Filha, irmã, estamos agora na profissional. Porque é a primeira letra da técnica. É entender a questão da organização, da ordem, né? Que existe para cada função, existe um papel que eu estou desempenhando. Então, se eu faço uma salada, se eu não sei que horas que eu sou mãe, se eu não sei que horas que eu sou irmã, se eu não sei que horas que eu sou profissional, eu estou vivendo meus papéis tudo misturado, exercendo uma força enorme para desempenhar e se eu olhar tá todo mundo insatisfeito. Todo mundo está insatisfeito, inclusive eu estou insatisfeita, tá? Por conta que eu não olho para o meu resultado e meu resultado não está sendo legal, né? Existem cobranças de um lado, existe cobrança, mas eu estou me doando, só que entenda que existe aí um nível de doação. Por mais que eu queira ser mãe da minha mãe, eu só sou filha, entendeu? E aí se eu me dou mais, isso aí é autorresponsabilidade, sou eu que estou me doando mais, mas o meu papel que eu tenho que exercer é como filha, honrá-la, obedecê-la, entende? Cuidar, não necessariamente, mas fazendo troca de papéis. E isso vai para os irmãos, vai para o lado profissional também, né? Então você colocar ordem, entender o que é a sua entrega, qual é o seu alinhamento em cada função que você exerce, como mulher, como filha, como irmã, como profissional. E aí eu venho agora para a esposa. Como esposa, se eu estou vivendo tudo, se eu não estou entendendo, porque entenda, se eu vivo totalmente nas minhas necessidades de mulher, né, que eu coloquei lá para vocês, o que são minhas necessidades, o que são meus valores, mas no momento que eu no momento que eu vou casar, no momento que eu vou me unir, né, em matrimônio com alguém, me unir numa união estável com alguém, eu preciso entender que vão existir as minhas necessidades, vão existir a necessidade dele e vão existir as coisas em comuns que precisam ser combinadas, né? E aí, se eu vivo só o meu prazer, provavelmente esse casamento não vai durar, né? Porque o outro vai estar ali como é que até esqueci o nomezinho, né? Mas só se doando, né? E o outro lá tá só sendo mulher, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, porque eu preciso, entendeu? E aí não tá nada errado de não precisar. A questão é que precisa de ordem, precisa de alinhamento, precisa de organização. E é por isso que a técnica OCA, tá? O primeiro O, organização, você entender o que é cada papel, tá? E aí já tá ali toda uma salada, que eu não sei mais nem o que é, e aí eu decido ser mãe, né? Então eu não sei que horas eu sou mulher, eu não sei que horas eu sou irmã, eu não sei que horas eu sou filha, eu não sei que horas eu sou profissional, eu não sei que horas eu sou esposa, e aí eu decido ser mãe. E aí essa maternidade é cansativa, essa maternidade é um peso. Essa maternidade é regida por cobrança, por crítica, por julgamento. E aí eu não entendo por quê. Mas entenda que não nasceu aí. Nasceu porque nós não prestamos atenção nas fases que nós vemos caminhando. E eu digo nós porque eu também me coloco dentro do mesmo barco que vocês. E aí, quando eu decido ser mãe, mas eu ainda não entendi quais são meus papéis. E qual é o papel de mãe? Mãe tem que fazer tudo? Mãe que tem que se doar?
Mãe tem que parar de ser ela para ser sua mãe? O que será que eu ouvi? O que me falaram sobre maternidade? O que eu observei nas outras mulheres? O que eu observei na minha mãe? E aí eu trago tudo isso. E aí, realmente, essa maternidade, ela não fica leve, né? Então, entenda que precisa de uma organização, um caminho. E aí eu não... Oi, estão me ouvindo? Precisa de um caminho. Oi? Entende? Então, esse é o primeiro O, tá? Que é o O de organização, de ordem. Entender cada função existe um papel a ser desempenhado. Então, se eu ainda não sei, eu preciso caminhar. Aqui no nosso IG nós temos várias outras lives, né, IGTVs hoje, né, que eles podem estar te explicando melhor esse caminhar. De filha, de mãe, de esposa, e aí você vai entender melhor. E aí nós vamos pro C, que é a segunda letrinha aqui depois do OCA. O C, ele quer dizer combinado. E o combinado, ele nasce do alinhamento, tá? Do alinhamento com todas as partes. Todos os papéis que você desempenha precisa ali de um alinhamento, tá? Primeira coisa, né? Eu preciso entender o que eu vou entregar, o que eu vou renunciar enquanto mulher, né? E quando eu for renunciar, eu posso entender qual é o tempo que eu vou estar renunciando, né? Porque você entenda que nossos filhos, eles crescem, né? Então existe, por exemplo, antes eu podia dizer, eu vou renunciar minhas noites de sono. Hoje eu já não renuncio mais, Emanuele já dorme a noite toda, né? Mas por um período eu entendi como mulher que eu precisava renunciar noites de sono. Então esse aí é o combinado, eu preciso entender como alinhar tudo, como é que eu vou, até que ponto eu vou renunciar a algumas questões como mulher, algumas questões, né, de filha, algumas questões de irmã, algumas questões de profissional, tá? Por exemplo, de repente, enquanto profissional, eu já ouvi pessoas falando assim, enquanto eu não tinha filho, eu ficava à noite, virava à noite trabalhando, né? E aí, você tem filho, você vai ter essa mesma performance? Então, você entender que você vai precisar de um tempinho para não exercer aquilo, claro, se for uma coisa que você realmente queira, né? E aí, enquanto esposa, o que eu vou renunciar, né? Enquanto esposa, e como mãe, né? Esse período de mãe, o que eu posso renunciar? O que eu posso alinhar ali com o meu esposo, alinhar com a minha rede de apoio, se eu não tiver um esposo, mas se eu tiver uma maternidade junto com a minha mãe, né? Minha mãe que está ali me ajudando, ou meu pai, ou meu irmão, enfim, eu vou estar ali alinhando, fazendo os alinhamentos, né? Olha, eu preciso desse momento, eu preciso tirar um tempinho para mim, você pode me ajudar a fazer o alinhamento? Então, seria aí os combinados, né? Primeiro eu me organizo, primeiro eu entendo todo esse caminhar, tá? Do que eu sou em cada função, e aí eu vou conseguir alinhar com as pessoas, né? Olha, eu quero você aqui, Aline, 24 horas, etc. Não posso mais 24 horas, né? A gente pode chegar ali em 16 horas, tá tudo bem? Mas eu posso te entregar isso, entende? Então, alinhar tudo isso é muito importante. A partir do momento que você entenda seus papéis, você vai ter condição de fazer esses combinados, que seria o primeiro C, tá? Então, organização, combinados, e aí nós vamos agora para a famosíssima comunicação. Porque entenda que cada um de nós temos uma via de comunicação única. Então, existem pessoas que se comunicam
através, né, vídeos é uma comunicação muito boa. Existem pessoas que precisam de um tempo para se comunicar. Existem pessoas, cada um é de uma forma, tá? O que é muito claro para você, de repente não é nada claro para o outro. Isso aí eu vim entender depois que eu fiz a minha análise de perfil comportamental, porque existe uma ferramenta que me diz exatamente como eu, Aline, me comunico e como o outro se comunica, e que existem diversas formas de comunicação. Uns são muito visuais, outros são mais de falar, outros recebem muito rápido a informação e já agem, outros precisam processar dentro da informação. E aí existe uma ferramenta para isso, né? Análise de perfil comportamental. Então, depois que eu entendo qual é a verdadeira forma que eu me comunico, com certeza eu vou entender como é que o outro se comunica. Como assim, Aline? E aí eu preciso dizer para você o primeiro, né? Na verdade, o segundo mandamento de Deus, que fala: ama o próximo como a ti mesma. A partir do momento que você entende, que você sabe qual é a sua via de comunicação, você com certeza você vai entender que o outro, ele não é igual a você e que ele pode ser diferente e com ele, entendeu? Tá dando tudo checado aqui, só um minutinho. Então, essa análise, tá? Então, nós vamos agora aqui, né? Esse é o segundo C, né? Então, eu já te falei sobre o primeiro C, que é o combinado, e agora o seu segundo C, que é a comunicação. Eu preciso entender como é que o outro se comunica. E eu vou entender isso a partir do momento que eu sei como eu me comunico. Tá? Quanto mais eu entender como eu me comunico, mais eu vou entender que existem diversas formas de comunicação e que o outro pode ou não se comunicar da mesma forma que eu, tá? E aí, a gente vem para a última letra, que é o A. E aí, esse A, gente, é o amor, tá? É o amor genuíno, é o amor em atos, palavras e ações. Porque quanto mais eu me amo, quanto mais eu me perdoo, mais eu vou ter a capacidade de entender, de não agir com rigidez, né? De entender que o outro, ele tem um caminhar e que eu posso estar numa via a 120 por hora, mas que o outro pode ser amado se ele tiver a 10 quilômetros por hora, entendeu? Entender que, para mim, eu posso estar recebendo de uma forma, mas que o outro pode estar recebendo de outra forma. E o amor, ele faz tudo. O amor, porque eu começo a me entender, eu começo a me perdoar, eu começo a entender quando eu queria dar conta de tudo e qual era verdadeiramente o motivador que vem por trás disso, né? Por que será que eu quero dar conta de tudo? Né? Será que eu estou me reconhecendo como pessoa? Será que eu sei realmente quais são meus valores? Será que eu sei quais são as minhas reais necessidades? Ou eu preciso estar sempre em favor do outro? Eu preciso estar sempre buscando a aprovação do outro? Entende? Então, tudo isso eu começo a entender a partir do momento que eu me amo verdadeiramente, eu me amo caindo, eu me amo sorrindo, eu me amo errando, né? E aí eu vou me perdoando dentro dessa jornada e entendendo. E quanto mais eu me amo, quanto mais eu me perdoo, eu tenho a capacidade de amar e perdoar o outro. Porque é a partir de mim. E aí, eu posso abrir um pouquinho aqui para vocês perguntarem alguma coisa, né? Mas nós aqui já fechamos a nossa técnica, que é a técnica OCA. Organização, combinado, comunicação e amor. Quando eu entendo todo esse caminhar, eu com certeza eu começo a viver melhor quem eu vim para viver neste mundo,
né? O que realmente eu vim fazer? Qual é a minha real missão? E paro de exercer, de querer fazer para receber o amor das pessoas. Porque o amor já nos foi dado, gente. O amor de Deus por cada uma de nós, Ele nos conhece por inteiro. Então eu não preciso fazer para receber amor. Eu posso fazer como doação, eu posso fazer porque eu amo fazer surpresas de amor, mas eu não tenho necessidade de fazer simplesmente para me sentir amada. Então, é um convite que eu te faço. Para de querer dar conta de tudo e começa a dar conta de você, das suas necessidades, dos seus valores, da sua real missão. Esse é o convite que eu te faço hoje. Parar de dar conta, aplicar a técnica e depois vem aqui no nosso IG e diz o que mudou depois. O que mudou a partir do momento que você começou a aplicar a técnica OCA. Tá bom? E eu abro para pergunta, se não tiver, eu vou me despedindo de você aqui no nosso canal, né, do Simples Mãe. E já te faço vários convites, vem, nos segue, convida as amigas, tá bom? Qual o primeiro passo nesse processo? Organização. Primeiro passo é a organização, você entender cada fase. Entender quem é a Raquel mulher, entender quem é a Raquel filha, entender quem é a Raquel irmã, entender quem é a Raquel profissional, entender qual é a Raquel esposa, entender qual é a Raquel mãe. Simples assim, cada função, cada coisa. E aí eu te convido, Raquel, a você aqui no nosso IG aqui do Instagram, temos vários IGTVs fazendo esse percurso, tá? Que é o eu sou mulher, eu sou filha, eu sou apaixonada e eu sou mãe. Temos esses 4 episódios que vão te ajudar muito na tua jornada, tá bom? Eles vão explicar muito melhor cada fase, né? O que eu preciso como mulher, filha, melhor como eu expliquei aqui, porque hoje o nosso foco é você entender a técnica OCA. Exatamente. Cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. E quando eu coloco... É a mesma coisa. Você tem uma casa e tá tudo desorganizado. Por mais que você receba, de repente, um móvel lindo para colocar nessa casa, você vai precisar primeiro organizar, né? Para receber o móvel. Então, a mesma coisa aqui. Para você receber as bênçãos, você precisa organizar, né? E aí você vai receber as bênçãos de gratidão, de abundância, né? De amor, né? Porque você vai estar colocando tudo no seu lugar, tá bom? Obrigada também você. Gente, se não tivermos mais perguntas, eu vou encerrando a nossa live por aqui. E todos os domingos, às 17 horas, nós estaremos aqui, eu, Aline, no nosso IG Simples Mãe, para te trazer algo que vá contribuir na sua performance familiar, dentro da sua família, como mãe, tá bom? Gratidão demais, meu muito obrigada pela audiência, por vocês estarem aqui. Fiquemos todos com Deus e vamos lá. Tchau, tchau.